Aqui é Rubem Leite conversando com Didi Pérez, artista teatral. Esta entrevista visa registrar a história da arte para a publicação do artigo científico História da História, História da Arte no Vale do Aço, para o curso de pós-graduação Metodologia do Ensino de Histórias. Tudo bem? Tudo bem. O que é arte para você? O que é arte? Nossa, pergunta difícil, né? É uma capacidade que nós temos, nós humanos, né? De nos expressar, canalizado por uma sensibilidade, provocado por uma sensibilidade, um olhar um tanto quanto diferenciado para esse mundo. Olhar para esse mundo, conseguir ler esse mundo e se expressar através de canais diferenciados mesmo. Arte também é uma manifestação que de certa forma te faz pensar, te provoca, te aponta outros caminhos, uma outra forma também de olhar para esse mundo. Acho que isso. Difícil, né? Falar que é arte pra E mim. para você, o que é história? História é aquilo que pode ser aquilo que aconteceu e que provocou, que levou a acontecimentos relevantes, ou não também, mas que foi, ou ficou na memória de algumas pessoas, de uma comunidade, ou foi, ou são fatos históricos, significativos e determinantes para também uma comunidade, um povo, e que foi tão marcante que acabou sendo documentado. Não necessariamente história tem que estar documentado, né? Mas é algo de fato verdadeiro, que tem como você comprovar que aquilo aconteceu através de dados. Isso para mim é uma história. Mas história também pode ser o fato de um texto literário que conte acerca de algo que não precisa ser factual, que pode ser um simples fruto da imaginação de um escritor, por exemplo. Também é história. E a história factual, ela pode ser imaginação? No campo das artes, sim. No meu olhar. No campo das artes, sim. Mas, se é uma história factual, então acho que não tem muito espaço para imaginação, né? Ela deve necessariamente ficar, se enriquecer ou perder importância baseado em fatos que comprovem ou que corroborem para aquela ideia se sustentar. Ainda falando, só voltando um pouquinho para falar do que é arte, né? Igual no fato, e quando se pensa na arte, no poder dela de transformar e de questionar esse mundo, o que acontece ao nosso redor, de ter esse lugar de criar perguntas e não de dar respostas. Para mim esse é um lugar
muito determinante da arte. De ser, ela não tá ali para falar para as pessoas, ah, é assim, mas talvez para botar a gente para olhar para esse mundo e falar assim, será que é assim? Não poderia ser assim? Ou também apontar problemas nossos que a gente detecta e no campo das artes, talvez com um pouco mais de leveza ou crueza, a gente consiga se expressar melhor. Eu queria dizer isso, que a arte é que ela tem que levar à reflexão, de alguma forma. Até me perdi aqui, tá falando... Da história, né? Se a história tem que ser real ou pode ser Ah, sim. ficcional. A história Não, a factual. história tem que ser real. Pô, a gente tem... Eu tô produzindo um espetáculo. É um solo que tem a história do meu pai como elemento norteador. E sim, eu vou me basear em fatos para impulsionar a criação, me alimentar disso, na história dele. Mas eu estou falando do teatro documentário. Depois, através de umas leituras que eu fiz, eu entendi que não necessariamente eu tinha que ficar preso a... Porque eu estou produzindo um trabalho artístico baseado na vida de uma pessoa. Eu não estou reproduzindo a vida de uma pessoa numa historinha com uma cronologia linear, sabe? Então sim, eu posso intervir, eu posso usar de licença poética, eu posso, a partir de uma ideia do meu pai, construir todo um universo que ele não construiu, mas que eu posso. E, e também nesse caso me interessa não, ah, isso aqui é fato, isso aqui é inventado. Na verdade me interessa essa dúvida, esse espaço híbrido, sabe? Que não respeita tempo, sabe? Lugar, nada. Ele é fluido. As informações, elas estão... Mas eu estou falando da arte, eu não estou falando da história. Se tratando da história, eu acho que somente factual. Bom. Que tipo de teatro você já trabalhou? Não me refiro a espetáculo, a peça específica, mas que tipo? Mas sim ao gênero teatral. Ah, sim. Teatro de rua, eu acho que foi uma que eu mais tenho trabalhado. O teatro elizabetano também. Eu acho os dois, em sua maioria, esses dois. E dois espaços completamente diferentes, né? Na rua e... Elizabetano nada. O teatro que eu faço, nas casas de espetáculo que a gente tem por aqui, é um palco italiano, né? E não elizabetano. Estou corrigindo. E hoje? Qual o gênero que você trabalha? Boa pergunta. Porque eu tô num momento de, de transição, na verdade. Não transição, mas me interessa, nesse momento, esse movimento fluido mesmo, de comunhão entre gêneros, sabe? Em todas essas escolas. E no sentido de que eu não é um gênero, não me interessa mais me especializar ou fazer algo, ah, eu estou fazendo uma comédia, ah, eu estou fazendo, sabe, isso não me interessa mais nesse momento. Eu quero andar por entre os gêneros, esse não lugar, talvez, de não ter isso muito definido, ou talvez você conseguir detectar vários gêneros ali no trabalho, mas não conseguir enquadrá-lo. Ah, esse aqui, isso é teatro de revista. Ah, não, isso é um teatro político, é Brecht, sabe? Eu não gostaria disso, que isso ficasse claro para quem fosse assistir, entende? Gostaria mesmo que fosse fluido.
e que me interessava mais a maneira, o que eu estava comunicando do que a forma. Embora a forma me interessa demais também, sabe? Você, uma curiosidade, você falou, você está fazendo teatro elisabetano em palco italiano? Não, não foi. Eu quis me referir ao teatro elisabetano, mas não, era o palco italiano que eu estava falando mesmo. Certo. Para quem não sabe, qual que é a diferença, em poucas palavras, de um para o outro? Bom, o teatro italiano é muito, talvez seja o teatro que a gente mais conhece, tem em todos os lugares, até os auditórios que a gente tem, de certa maneira, tenta reproduzir isso. Um palco é, elevado, ou às vezes não é elevado, ele pode ser mais baixo que a plateia, mas há uma diferença nítida, muito clara entre o lugar da plateia e o lugar do público. E sem muito espaço para esse trânsito entre eles. Talvez uma escadinha, e as pessoas ficam sentadas de maneira geral. No elisabetano, além de... Claro que no italiano também eu posso ter as frisas, né? A gente não vê isso muito, mas pode ter. As pessoas têm um espaço grande entre plateia e o público. É um espaço onde as pessoas ficam ali de pé, quase ele falou um comício. Mas não, é um lugar onde dá as pessoas mais simples, onde os ingressos são mais baratos, que é esse espaço antes da plateia, precisamente, que vive sentada, né? Mais fisicamente esse do que na estrutura dele. Entendi. Continuando aqui. Qual é a característica que mais lhe distingue de outros tipos teatrais? Quais características que me Do seu trabalho, né? Do seu trabalho enquanto artista, enquanto teatro que você faz parte, ah, dos outros grupos que tem aqui, né? Dos outros atores que tem aqui, o que te distingue mais, né? O que torna mais de outros atores? Não quer dizer que melhor ou pior, apenas o que te distingue. sim, com certeza minha relação com o circo, o entendimento de que nunca passou pela minha cabeça de ser um circense, né? Mas sim, de me alimentar dessa arte que me encanta muito ainda hoje, para ampliar o meu repertório enquanto ator mesmo. Para comunicação. Então eu acho. E como eu sempre busquei a linguagem circense para o meu trabalho no teatro, então eu acho que hoje, com certeza, é um diferencial que eu tenho. E mais isso é evidenciado, sobretudo por causa da figura do palhaço, que eu acho que me provoca para ser um ator melhor, mas antes disso me provoca para ser mesmo um ser humano melhor, entende? Então o circo, sem sombra de dúvida, talvez seja a minha maior influência, e isso me dá um diferencial, me permite estar em alguns lugares e enfim. De acordo com os seus conhecimentos, os seus, já estudou até hoje, já pesquisou, já conversou com alguém, os seus conhecimentos. Que tipo de teatro já tivemos aqui em Patinga e até no Vado Aço? Nós já tivemos teve uma época que o teatro de revista estava pipocando o Brasil afora, né? Inclusive aqui em Patinga. Inclusive aqui em Patinga. E sim, o teatro de revista cumprindo um papel que o teatro de revista veio para cumprir. Não era só plumas e paetês, que as plumas e os paetês são importantíssimos no teatro de revista, as músicas, escadaria, brilho, mas uma crítica, um repassar de fatos políticos importantes, relevantes para
aquele período que estão vivendo. Então o teatro de revista tinha muito isso, de olhar para os acontecimentos e trazer isso, brincar com isso, fazendo uma crítica, às vezes até ridicularizando figuras, mas com o objetivo claro de levar pensamento, de desenvolver um pensamento crítico no espectador, entende? Com festa e tudo mais, mas sim com esse objetivo de é, dar uma olhada, voltar um pouco os fatos históricos daquele período, daquele ano, por exemplo. Então teve aqui em Patinga teve muito teatro de revista, sobretudo encabeçado pelo Darcy de Mônaco e vários outros jovens que estavam começando a fazer teatro aqui. Tivemos também grupos de... Aqui é uma terra de grupo, né? Então sempre tiveram grupos. Muitos deles atrelados a alguma escola, eram professores e ali começava um trabalho de montagem de classes, tanto da literatura infantil como da literatura, fala literatura adulta, estranho, né? Parecendo que é obras eróticas. Também aconteceram aqui na cidade montagem, e também teve um período de investimento em uma dramaturgia própria, que também é característica assim, dos anos 70, do teatro de grupo, das pessoas reunirem, fazendo tudo junto. Isso também aconteceu aqui na Vai falar mais cidade. sobre isso? Ou não? Não sei. Eu não saberia nem agora te citar o nome, mas o Guarnieri era dessa galera, Eliane Santos dessa galera. A linguagem própria, descobrir uma linguagem que é Ah, nossa e não. não de outras pessoas. Não, isso não. Não Não, aconteceu. não é isso que eu acho que isso não aconteceu. Era muito. Os tempos eram outros, né? Então as informações demoravam bem mais para chegar até nós. E de certa forma, o que a gente faz é reproduzir o que já vem. O que as escolas clássicas, mas nada de inovador, de. Não tinha pesquisa mesmo, não tenho conhecimento disso, de um grupo artístico ou de um grupo de pessoas que se reuniam para investigar uma linguagem, um caminho. Não. Então o Besterol teve um espaço grande, o teatro político, social, do. do. Nossa, como me foge. Nossa, caramba. Gente carioca, do teatro oprimido, né, que teve. Começou dentro de um movimento social, esfriando, né? Dentro de um movimento social, mas como se propunha mesmo, e foi crescendo e gerou frutos. Até hoje se fala, até hoje tem pessoas que se interessam pelo teatro do oprimido aqui na cidade por causa desse movimento que aconteceu lá fora. Muitos professores envolvidos e foi muito rico mesmo. E a rua também foi muito ocupada, mas e nos últimos tempos a gente vê uma, um crescimento de um uma etapa do besterol, de desenvolvimento dele. Do meu ponto de vista, não é desenvolvimento. É desenvolvimento porque está vivo, né? Mas eu acho que o besterol entrou num período de crise absoluta, onde a crítica social, olhar para esse mundo e jogá-lo em cena para discutir, né, para não ser só o oba-oba, festa, plumas e paetês, as piadas, as gags, de ter esse olhar, perceber, eu tô no mundo, eu tô... Então, como é que esse mundo me toca e de que maneira eu trago ele para cá, mesmo sendo um besterol, como eu brinco com isso?
Está acontecendo isso Não aqui? está acontecendo. Que deveria ser, pelo menos, não trair a essência do besterol. Né? Que tinha muito isso, de falar, mas eu acho herança também do teatro de revista, com certeza é herança do teatro de revista. E então, depois do teatro de revista ter passado por aqui, o besterol veio e veio com força. Então, acho que é esse tipo de teatro que acontece. Sabe dizer por que continuam ou por que acabaram esses tipos de teatro? O revisto, o teatro oprimido, o besteirol. Ah, hum, acho que o interesse das pessoas também mudou, né? E hoje a gente vive numa sociedade onde as coisas são muito superficiais, né? Ninguém quer aprofundar em nada. As pessoas querem leveza, né? Facilidade, não leveza, porque tem uns tipos de músicas aí que não é nada leve, é uma bobagem, é um lixo, mas de leveza não tem nada. É um desserviço do meu ponto de vista, mas que tá aí. Então, nós seguimos um movimento que não parte só da gente. Ainda mais pensar no mundo das artes, que é complicado, é delicado fazer, né? É difícil fazer. E se você se organiza em grupo, que é uma característica da região, ou um elenco, se reúne para fazer determinado trabalho e depois esse elenco dispersa, mesmo em grupos. É raro ter um grupo com um núcleo de atores com um trabalho continuado, que você consegue perceber que há uma busca ali e que se houver mudanças, vão ser mudanças é, que elas vão acontecendo num processo, e não de as ideias se perdem às vezes, né? Então acho que isso pode ter acontecido, pessoas mudam na cidade, e aí pessoas de repente estavam à frente de um movimento, e aquilo dá uma destabilizada em quem fica. E as pessoas, quem quer fazer, vai buscar outras coisas. E ninguém está muito interessado em seguir uma linha de trabalho e falar assim, eu tenho conhecimento nessa área, eu quero me especializar aqui. Não, acho que a tendência hoje cada vez mais é as pessoas querendo fazer mais coisas diferentes, tá? Mas como você com a educação, você está procurando ampliar as suas possibilidades para conseguir trabalhar. Mas você vê essas pessoas estão procurando ampliar, aprofundando ou só Não, mudando? acho que só mudando. Acho não, com certeza, só mudando. E aí as coisas se perdem, né? E os ganhos são realmente poucos. Mas é um movimento natural, Rubem. Não tem nada de absurdo nisso. Não, é absurdo, a situação é absurda. Mas ele vai acontecendo de maneira natural. Você não consegue. Nós não temos. O que por exemplo, tratando especificamente de Patinga. Nós não temos nenhuma política pública que invista nisso, que apoie núcleos de pesquisa, sabe, para desenvolver um trabalho continuado. Não tem. Então é difícil continuar mesmo. É bem complicado. Ainda ligado à arte, mas mudando um pouquinho de assunto, você tem alguma coisa a falar? Não. Existe diferença entre arte heterossexual e arte homossexual? Não. Arte é arte. Não importa quem fez. Se pensando na ideia que eu desenvolvi antes, do que poderia ser arte, do que é arte, mas isso são ideias que não são minhas, né? A história nos fala disso, Sócrates fala disso,
desse ideal da arte, de sim, dela ter essa necessidade de provocar as pessoas, de fazer com que elas saiam dali não com a resposta, mas com uma interrogação na cabeça mesmo. Então, do meu ponto de vista, eu ainda bebo muito nessa fonte e a minha leitura que eu faço do mundo ao meu redor, sobretudo do mundo das artes, sim, passa por aí. Eu posso fazer teatro e não fazer arte. Eu posso ser um escritor, mas não ser um artista. Entende? Então, não importa quem faz aquela arte, a orientação dele não é importante. Entende? Agora, é importante que a arte homoerótica tenha espaço. Existem artistas que fazem, e aí sim, já é num olhar político. É como se utiliza aquele trabalho, entende? Mas a feitura dele não faz diferença mesmo. Mas o objetivo sim. Ah, como é o Museu Ki, sabe? Entende? É da maior importância que haja espaço, que para tirar do gueto também. E nesse momento que a gente vive, é importante sim catalogarmos. Pode?